E boa noite! Seja bem-vindo a mais essa live. Vou começando aqui, compartilhando essa live. Então você que tá aí também, aproveita para convidar os seus amigos, para convidar os colegas. Hoje essa live é sobre ultrassom. Hoje a gente vai falar sobre contínuo ou pulsado. Aliás, o tema da live de hoje é esse. E aí? Afinal, é contínuo ou pulsado? Como é que a gente sabe quando é a hora de usar ultrassom contínuo? Quando que a gente vai usar pulsado? Ou melhor, será que algum deles faz sentido em todas as situações? Hoje eu quero apresentar para vocês também uma novidade. Hoje é o último dia, aliás, para você comprar o meu e-book com desconto. Thaís, boa noite. Hoje é o último dia para você adquirir os meus e-books com desconto. O link tá lá no meu perfil. É só você correr lá, clicar, que você ainda consegue comprar os meus e-books com desconto. A partir de amanhã, eles voltam já ao seu preço normal. Eu tenho mais uma novidade. Eu estou em processo aí de gravação do meu curso de pós-cirúrgico, mas tá ficando ótimo. Estou adicionando uns módulos muito bacanas a respeito de eletroterapia, então tem uns passo a passos de eletroterapia lá, muito show de bola. Logo ele vai estar em pré-venda, né? Vou fazer um super lançamento aqui. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Chamando aí os colegas, as amigas, vamos começar a falar sobre esse equipamento que eu adoro. E aliás, foi o meu primeiro equipamento que eu comprei quando eu comecei a fazer pós-cirúrgico. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mariana, sou tecnóloga em estética formada desde 2011. Também sou pós-graduada em estética e atividade física na saúde da mulher. Sou professora desde 2012. Atuo aí bastante com a área do ensino, especialmente hoje o ensino à distância. Também sou professora de graduação, pós-graduação, ensino técnico. Atualmente dou aula numa escola técnica aqui na Grande Vitória. Eu estou morando aqui no Espírito Santo. E estou aí oferecendo conteúdo para que você conheça o meu trabalho, para que você venha aí a ser minha aluna de fato. Eu tenho um grupo de alunas já que eu tenho um enorme prazer de tê-las em minha companhia. São alunas que recebem conteúdo diferenciado. Nós tivemos aí muito conteúdo esse ano. Aliás, ontem eu estava olhando no conteúdo que foi dado esse ano, não só aqui no Instagram, mas o conteúdo que eu também ofereci no YouTube e também aulas ali, especialmente para o meu grupo, né, de forma individual. Então a gente falou sobre tanta coisa bacana e esse ano ele foi assim um conteúdo muito especializado, né? Então, por exemplo, eu falei sobre radiofrequência fracionada 2 vezes, eu falei sobre câmara hiperbárica, eu falei sobre outras tecnologias. Lá em janeiro, eu dei uma aula só para as minhas alunas sobre body tight, falamos sobre Renuvium, falamos sobre essas tecnologias aí que estão sendo associadas na cirurgia plástica. Elas tiveram uma aula muito específica sobre a anatomia do abdômen para abdominoplastia. Essa aula foi muito show, muito especial. Gostei muito de preparar esse conteúdo. Todo o conteúdo que eu preparo para as minhas alunas também é um aprendizado para mim. Então a gente vai ficando cada vez mais especializado e isso é muito legal. Essa é uma das últimas lives que eu dou esse ano, a gente tem só mais uma aí.
Eu também estou preparando um conteúdo muito especial para você que é minha aluna. A gente vai ter aí uma aula fechada para nós terminarmos esse ano aí cheio de conteúdo, que foi muito especial. Agradeço demais quem ficou comigo aí durante esse período. A live da semana passada também foi muito bacana. Aliás, eu tive vários pedidos aí para enviar a live, porque realmente ela ficou muito boa e com muito conteúdo muito rico. Igual a de hoje, que eu preparei com muito carinho para que a gente aprenda de vez a usar ultrassom, especialmente no pós-cirúrgico, que é o foco desse canal. Então, se você está chegando agora, já curte e já se inscreve, né? Já me segue aí para você acompanhar o meu conteúdo também. Eu também tenho um canal no YouTube que você pode me seguir lá. Algumas aulas acabam sendo direcionadas só para lá. Por exemplo, esse ano eu fiz uma semana de pós-cirúrgico, uma semana de atendimento gestacional que está só lá no YouTube. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, aproveita. Então, vamos começar. Vamos falar de ultrassom, que é um equipamento fantástico e é um equipamento atemporal. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Radiofrequência, ultrassom, laser são equipamentos atemporais. A gente passa, o tempo passa, as coisas passam, vem novas tecnologias, mas esses equipamentos nunca deixam de estar aí em voga e a gente nunca deixa de usá-los, porque eles são simples, a maioria são compactos, são fáceis de utilizar e eles continuam tendo pesquisa. Isso é uma coisa muito importante. Essa semana eu fiz uma pesquisa sobre ultrassom lá no PubMed, né? Dei uma busca lá no PubMed sobre ultrassom para saber o que tinha de novidade aí dos últimos anos. E tem bastante coisa, gente, não só sobre a estética, mas muita coisa relacionada à dor e bastante coisa relacionada à regeneração. Inclusive, os parâmetros que eu estou hoje, eu estou usando um trabalho que está publicado lá no PubMed, que fala sobre regeneração de tendão. Então, aproveita aí, pega a caneta e o papel e anota os parâmetros que eu vou falar hoje, né? E se você quiser receber esse artigo, você pode me mandar um direct que eu mando ele com todo prazer. Então, vamos relembrar um pouquinho de ultrassom? Ultrassom é um equipamento que emite onda, é a primeira coisa que a gente tem que saber. Ultrassom é um equipamento que emite onda sonora. E essa onda sonora, quando ela penetra na nossa pele, ela vai ter vários efeitos fisiológicos, ela vai desencadear vários efeitos fisiológicos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar do ultrassom. Lembrar que o ultrassom está programado em Hertz. A gente trabalha com megahertz, mas a gente também trabalha com hertz. Então, esse é o primeiro pulo aí que a gente vai ter nessa aula. Lembrar que a gente também trabalha com hertz, não só com megahertz. A gente trabalha também com hertz. Então, é um equipamento que mede onda sonora, que a gente aplica sobre a pele quando a gente quer vários estímulos fisiológicos, quando a gente quer que o nosso corpo desencadeie uma série de estímulos que vão aí fazer com que o nosso corpo promova mudanças. Então, sempre que eu uso ultrassom, eu estou promovendo uma mudança naquele tecido. Ah, muito bom! A gente conhece bastante ultrassom fazendo essa micromassagem, a gente conhece ultrassom fazendo aí um efeito lipolítico, mas agora vamos voltar para o nosso pós-cirúrgico. Quais são os efeitos que eu espero do ultrassom no pós-cirúrgico? Primeiro de tudo, eu espero o efeito anti-inflamatório. O que mais, gente? O que a gente pode esperar do ultrassom dentro do pós-cirúrgico? Primeiro, o efeito anti-inflamatório. E esse efeito é um efeito muito esperado no pós-cirúrgico, principalmente porque a primeira fase do pós-cirúrgico, a primeira fase da cicatrização, é a inflamação. Então, como ele atua com a anti-inflamação, ele vai fazer também o quê? Diminuir a dor, o calor, o rubor e o tumor.
que são os 4 pontos cardeais da inflamação. Então, toda vez que eu entro com ultrassom, eu estou fazendo um efeito anti-inflamatório. Eu estou promovendo o quê? Primeiro, redução da dor. Só de você usar o ultrassom no seu paciente, ele já sente uma redução de dor. Segundo, eu já estou diminuindo ali a questão do calor e do rubor, tá? Se eu usar ele sem calor, né, sem os efeitos térmicos, eu estou reduzindo esse calor e eu vou reduzir o tumor também, ou seja, eu reduzo edema. E esse era um ponto onde alguns anos atrás se usava muito ultrassom no pós-cirúrgico imediato, porque a gente entendia que era muito importante a gente reduzir todo aquele edema. Então era um protocolo básico, assim, você fazer drenagem e fazer o ultrassom. Aí, conforme os anos foram passando, a gente começou a questionar isso, né? Será que valia a pena usar o ultrassom? Porque muitas vezes a gente via um efeito rebote. Esse ultrassom, em vez dele ser um ultrassom que fazia a redução do tumor, ele aumentava o tumor, ou seja, ele aumentava o edema. E aí a gente tinha pacientes com muito mais edema. Boa noite, Mércia, seja bem-vinda. Aí passou um período que ninguém mais falava de ultrassom, né? Mas, gente, o ultrassom tá aí, ele continua sendo bem utilizado e ele pode ser uma importantíssima ferramenta na sua mão se você souber usar ele, tá? Outro efeito que eu espero do ultrassom é que ele seja defibrosante, ou melhor, que ele altere o estado desse líquido que começa a se tornar um líquido muito parecido com o sólido, né? Ele começa a se solidificar e quando eu uso o ultrassom, esse líquido ele começa a se gelidificar, ou seja, ele vai se tornando mais líquido. Então, esse é um efeito que eu espero também que aconteça, que haja uma mudança nesse estado aí do meu interstício. Em vez dele ficar endurecido, ele começa a ficar amolecido. Outro efeito muito específico que o ultrassom tem no pós-cirúrgico é a produção de colágeno. O ultrassom ele consegue aumentar a produção de colágeno. Então, por causa do calor que ele vai fazendo ali naquela região, o calor que ele vai promovendo, o estímulo no fibroblasto, ele também consegue fazer produção de colágeno. Então, olha só, a gente já falou do efeito anti-inflamatório, que é muito importante, a mudança no estado dos líquidos intersticiais e terceiro, a gente consegue também aumentar a produção de colágeno. Já citei 3 efeitos que são muito bem-vindos do ultrassom e que, aliás, as pesquisas que eu tenho visto, elas estão relacionadas exatamente a isso, especialmente a redução da inflamação e a produção de colágeno. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente olha ele como muito bem-vindo para um pós-operatório. Mas tem um grande problema no ultrassom. O ultrassom, quando ele é colocado no modo contínuo, ele faz calor. E quando ele faz calor, ele pode desencadear esse efeito rebote que eu falei agora há pouco, que é aumentar o edema, aumentar o tumor. E aí eu teria o quê? Eu teria um efeito indesejado. E se ele aumenta o calor e eu uso ele numa fase muito recente, eu também posso ter sangramento. Porque, afinal de contas, os vasos ainda estão frágeis, eu ainda estou, às vezes, com muito poucos vasos, né, para conseguir ali alimentar aquele tecido. Eu posso ainda estar com a coagulação um pouco frágil também, e ele pode estimular esse sangramento, que é uma coisa que eu não quero. E eu já ouvi alguns profissionais falando assim, eu não uso ultrassom, porque eu tenho a impressão que o ultrassom ele estimula a fibrose. O que não é de tudo errado se a gente não sabe fazer o parâmetro do ultrassom, ou seja, se eu não sei ajustar ele de acordo com cada cenário que eu encontro, né? Com cada situação que eu encontro. Por isso que é tão importante que a gente estude, por isso que é tão importante que a gente tenha noção aí daquilo que nós estamos propondo, né, para os nossos pacientes. Bom, mas ele pode ser uma ferramenta muito importante quando eu tenho, por exemplo, pacientes muito inflamados.
aqueles pacientes que estão sempre muito endurecidos. Às vezes eu recebo algumas alunas que me mandam um direct, um WhatsApp, né? Prof, ela acabou de operar e ela tá cheia de fibrose. Calma, provavelmente não é fibrose ainda, né? Mas tá tudo endurecido. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma super inflamação. Eu tenho uma inflamação muito grande. E aí, esse ultrassom pode ser muito bem-vindo justamente para reduzir essa inflamação. Ele também pode ser muito bem-vindo quando eu estou trabalhando com situações de seroma, por exemplo. Muito seroma que não se desfaz, que não reduz, o ultrassom também pode ser super bem-vindo ali, pode te ajudar a solucionar algumas situações, tá? O importante, como eu falei, é a gente saber utilizar os parâmetros. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente exatamente falar sobre esses parâmetros. E aí eu preparei um esquema aqui no quadro para a gente acompanhar, que aliás eu postei lá nos meus stories, não sei se vocês acompanharam, que eu precisei fazer ao contrário, né? Ele está ao contrário aqui para mim, para eu conseguir que a câmera frontal do celular aí mostrasse ele certinho, tá? Então aqui eu preparei um esquema, gente, mostrando o quê? Mostrando a pele especificamente. Só vou ajustar aqui um pouquinho a câmera pra gente ver. Boa noite, cuidado da flor da pele, seja bem-vindo. Então aqui a gente tem um esquema do ultrassom, né? Temos aqui o cabeçote com a era do ultrassom sendo posicionado sobre a pele. Temos epiderme, derme, tecido adiposo ou tecido subcutâneo, como você preferir. E aqui temos o músculo, tá? É um esquema só para fazer uma demonstração aí da ação desse ultrassom. Então, a gente teria as ondas sendo emitidas e fazendo a vibração desse tecido. Aqui eu diferenciei ondas contínuas de ondas pulsadas. Estão conseguindo entender, gente? Vão falando aí para mim como é que tá o entendimento de vocês, para eu já ir tirando as dúvidas também, a gente ir melhorando aí essa explicação. Então, coloquei aqui ondas contínuas e ondas pulsadas, que aliás é uma forma que a gente consegue utilizar todos os ultrassons, tá? Fazendo uma divisão aí, para a gente entrar nesse assunto, nós trabalhamos com ultrassons que vão de 5 a 1 MHz, mas nós também temos ultrassons de 42 Hz, tá? Então a gente tem ultrassons muito superficiais, ou seja, com ondas que ficam só na superfície da pele, que são os de 5 MHz. Aí nós temos os ultrassons que não são tão superficiais, por exemplo, 3 MHz. Ele já consegue atingir aqui o tecido subcutâneo. Depois nós temos ultrassons que vão trabalhar com Hertz, que são aqueles ultrassons com 42, 64 Hz. Esses ultrassons, eles vão trabalhar profundidades maiores, inclusive outras partes do tecido subcutâneo que o nosso ultrassom de 3 MHz não consegue, tá? A famosa cavitação. Então, quando a gente trabalha com 3 MHz, o nosso alcance vai ser aqui no tecido adiposo, tá? Então, a gente teria aqui 3 MHz atingindo aqui o nosso tecido adiposo. Olha lá, escrevi agora e ficou ao contrário para vocês. Já quando a gente trabalha profundidades maiores, aqui eu trabalharia. Então, vou fazer o contrário aqui para a gente conseguir entender, né? Então, quando a gente trabalha com 1 MHz, eu já venho com profundidades maiores, inclusive a região muscular, tá? Então, quanto mais Hertz eu tiver,
mais a onda fica vibrando, né? Mais essa onda vibra, mais ela vibra rápido e mais superficial ela se torna, porque o meu corpo ele oferece resistência a essa onda. Então, quanto mais hertz eu tiver, se eu tenho 3 megahertz, se eu tenho 5 megahertz, mais essa onda vai ficar na superfície da minha pele. Então, esse é um ponto importantíssimo, não esquece disso, tá? Ultrassom de 5 MHz, ele trabalha só a superfície da pele, ou seja, ele vai ficar trabalhando aqui só no extrato córneo. O ultrassom de 3 MHz, ele é o mais utilizado na estética, porque na estética a gente acaba trabalhando com epiderme, derme, tecido subcutâneo, tá? Esse é o motivo. E o ultrassom de 1 MHz, ele acaba ficando muito com a fisioterapia, porque ele trabalha bastante regeneração de tendão, fissura óssea, ele vai trabalhar estruturas um pouco mais profundas, que aí nem sempre são interessantes aí para quem trabalha com estética, certo? Bom, então entendi que o ultrassom é um equipamento que produz ondas, essas ondas penetram na pele, essas ondas fazem efeitos fisiológicos, ok. Agora eu vou dividir ele entre o que a gente vai chamar de onda contínua e o que a gente vai chamar de onda pulsada, tá? Por que muitas vezes eu quero que essa onda pulse? Por que eu quero que essa onda seja interrompida? Larissa, fala aí pra gente. Larissa foi minha aluna. Essa parte eu ensinei em sala. Aliás, a Larissa tem ultrassom, né, Larissa? Então, muitas vezes... Ah, meu Deus! Muitas vezes eu quero que essa onda seja interrompida. Muitas vezes eu quero que essa onda não seja continuamente disparada. Quando você tem ele pulsado, você consegue controlar. Também, não está errada a sua afirmação, Larissa. Não está errada. A gente consegue controlar a quantidade de energia que a gente deposita na nossa pele. Deve ser isso que você está falando. E é exatamente isso, gente. A gente consegue controlar a quantidade de energia que fica lá dentro do meu tecido. Por que isso é importante? Porque essa onda, quando ela vibra, ela acaba formando uma energia. E essa energia é o que desencadeia os efeitos fisiológicos. Quanto mais energia, mais eu tenho efeitos térmicos. Ou seja, efeitos que vão aumentar, elevar a temperatura do meu tecido. Essa elevação provoca a formação de colágeno. Essa elevação aumenta a hiperemia. Essa elevação aumenta o edema, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando eu tenho ultrassom de maneira pulsada, eu vou delimitando quanto de energia eu quero que o meu tecido receba. Eu estou parametrizando, né? Eu estou fazendo uma divisão. Eu quero que receba parte dessa energia. Eu não quero que receba toda essa energia. E muitas vezes a primeira intuição que a gente tem é aumenta a potência. Quanto mais potência, melhor. Mas imagina que o ultrassom ele é como se fosse uma caixa de som. Você aguenta ouvir uma música no último volume? Você aguenta. Boa noite, Tati, seja bem-vinda. A gente aguenta. Mas a gente aguenta ouvir 10 músicas no volume máximo sem prejudicar a nossa audição? A gente não aguenta, tá? A mesma coisa é o ultrassom. Você pode achar que quanto mais potente, melhor, vou aumentar, mas mais você faz o estresse oxidativo, mais você tem aí um tecido que vai ficar com essa energia térmica aí ao longo das horas. Tá? Então, por isso que é importante que eu consiga dividir essa energia. E isso vale para vários equipamentos. Vou dar uma dica aqui para vocês. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda.
que até a radiofrequência, ela pode ser modulada de forma pulsada, tá? Quando eu não quero que eu tenha toda essa energia descarregada de uma só vez, eu corto isso, eu vou modulando, né? Eu vou picotando essa onda para ela chegar lá no seu tecido. Então, por exemplo, a radiofrequência pode ser utilizada de maneira pulsada, o laser pode ser utilizado de maneira pulsada. Eu tenho vários equipamentos que podem ser utilizados de forma pulsada. Por isso que é importante que você entenda que utilizar o modo pulsado é a melhor forma de você dosificar isso, é a melhor forma de você dosar o quanto de estímulo fica nesse tecido. Então, temos aqui as ondas contínuas, as ondas pulsadas, e aqui eu coloquei, né, o mais K, menos K, para você lembrar do quê? Que quanto mais quilowatts você colocar, quanto mais quilowatts não, né? Aqui tá errado, gente. É quanto mais hertz, tá? Já tô confundindo outra unidade aqui. Então, quanto mais hertz você colocar, mais superficial fica essa onda. Quanto menos hertz você colocar, menos superficial fica essa onda. Vamos lembrar, gente, que cicatrização é um processo superficial, não é um processo profundo, tá? Especialmente quando nós estamos falando de cirurgia plástica. A cicatrização, ela é superficial, porque foi trabalhado pele e tecido subcutâneo, tá? Então, não seria o ideal a gente utilizar tão poucos hertz, né? Porque eu acabo ficando mais profundo, não atingindo onde eu quero, mas utilizar mais hertz ali até para ficar de uma maneira um pouco mais superficial, tá? Então lembra disso, nós utilizamos os 3 MHz justamente porque nós queremos ficar de maneira mais superficial, tá? A gente quer que atinja os tecidos mais superficiais. E aí, coloquei aqui outro pulo do gato aí que nós temos nessa live, que é o uso do ultrassom pulsado na parte inflamatória e o uso do ultrassom contínuo nos casos crônicos. E isso possui comprovação científica, tá? Vou explicar melhor aqui. As pesquisas, elas mostram que o ultrassom, ele é anti-inflamatório quando a gente utiliza ele em medidas de hertz, né? E quando a gente utiliza ele do modo pulsado. Então, quando você entra lá no seu ultrassom e você começa a fazer a modulação dele, você começa a perceber que nós estamos trabalhando, né? Lá vai aparecer 16K, 32K, e nós estamos trabalhando com ciclos de trabalho. Ou seja, ele vai dar para você quantos hertz ele vai operar e ele vai dar para você também qual a porcentagem que você quer operar esse ultrassom. Então, você quer operar esse ultrassom de 100%, ou você quer trabalhar ele com 50% da onda, ou você quer trabalhar ele com 10% da onda, ou você quer trabalhar ele com 5% da onda? A Larissa falou. Porém, também quando você tem ele em 3 MHz, né? Você no modo contínuo, ela pode desnaturar o colágeno? Ela pode sim, pode, tá? Quando a gente utiliza o 3 MHz, mas a gente utiliza lá os watts dele, né? A intensidade do ultrassom tá trabalhada em watts. Quando a gente utiliza ele em 2.0 watts, 3.0 watts, eu já tô em modo contínuo muito ativo, né? Ele pode desnaturar o colágeno sim, tá? Mas a melhor forma, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Não é agir dessa forma, tá? Quando a gente quer desnaturar, quando a gente quer acabar com o colágeno, que seria a fibrose, quanto mais a gente sobe, também muitas vezes a gente desencadeia um disparo maior de colágeno. Então, já vou falar sobre isso, tá? Então, quando a gente entra no modo pulsado, a gente vai se deparar com isso aqui, ó. A gente vai começar a se deparar com outras unidades de medida, ou seja, que são uma divisão daquele 3 MHz. Então, a gente vai começar a ver que o ultrassom ele vai operar
em 16, 32K. E aí a gente vai começar a observar que ele também oferece os ciclos de trabalho que vão ser aí em torno de... vamos ver se eu consigo fazer aqui ao contrário. 50% ou 10%. Tá? Então, se eu vou programar a ultrassom no modo contínuo, eu vou me deparar com isso aqui. 10, 50% kHz, né? Já não são mais hertz, kHz. Então, veja só. Quando eu entro aqui, eu estou trabalhando com ciclos, tá? E eu vou ver o quanto dessa onda entra especificamente na pele ou não. Ciclos de trabalho grandes, por exemplo, 50%, eles são para casos que já não são agudos mais, ou seja, não acabou de acontecer. Já é um caso mais antigo, já é um caso mais crônico, tá? Ciclos de trabalho que estão em 10% são casos agudos, ou seja, acabaram de acontecer. Então, vamos combinar que o ultrassom, se ele for utilizado num pós-cirúrgico, de maneira ali no pós-cirúrgico, parte inflamatória e proliferativa, nós vamos trabalhar com 10 a 20% do ciclo de trabalho, certo? E se nós vamos trabalhar esse pós-cirúrgico inicial também, nós vamos trabalhar com mais hertz, porque a gente quer que ele fique mais superficial. Então, ele vem 16, 32, se não me engano, 42K aqui. Então, eu vou acabar trabalhando ele com mais hertz, porque eu quero que ele seja mais superficial. Mas eu preciso ficar atento aqui no meu ciclo de trabalho para que ele fique de maneira anti-inflamatória. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Vai sinalizando aí para mim. Às vezes vai virando uma confusão na cabeça da gente, né? Hertz e quilowatts e tudo mais. Certo? Agora, quando eu quero desnaturar o colágeno, que foi essa questão que a Larissa falou. Eu quero acabar com o colágeno. Ou seja, eu quero fazer o tratamento de uma fibrose, por exemplo. Esse efeito aqui, ele já não vai ser tão específico. Boa noite, Kelly, tudo bem? Obrigada, você também. Ele vai acabar não atingindo aquilo que eu espero, que é movimentar esse tecido para ele mudar de estado, tá? Que seria o efeito antifibrótico que eu teria. Então, agora a gente vai começar a falar da maneira contínua. E a contínua, ela vai trabalhar exatamente os casos crônicos. Lembra que fibrose não aparece no pós-operatório imediato. Fibrose é coisa de pós-operatório tardio. Por quê? Porque se depois dos 21 dias, esse colágeno que está maturando, né, se transforma em colágeno tipo 1 também aí nos próximos dias, ele não diminuir, aí eu realmente tenho uma fibrose, tá? Outro ponto importantíssimo, gente, tem muita fibrose que é de propósito, não é para você mexer nelas. Essas lipos HD que nós estamos vendo bastante, lipolide, né? Eu preciso de fibrose nessas regiões, porque são elas que vão delinear ali o meu paciente. Aí eu vou lá e tiro todas as fibroses, né? Eu fico naquela luta tremenda tentando tirar a fibrose. Não faz assim, tá? Mas, se essa é uma fibrose, aquela fibrose chata da cânula, né? Que não era para aparecer. Às vezes aqui, tirando a gordurinha do sutiã, às vezes lá nos flancos, ou aquela, uma que fica bem acima ali da região sacral, que é especial aquela fibrose. Essas aí eu quero trabalhar. Mas eu vou trabalhar com elas já chegando no estado mais avançado, já chegando lá 20, 25 dias, que é o momento que eu vejo que realmente não vai haver mudanças, né? Apliquei tape, fiz várias coisas e aí eu vou trabalhar elas com tecnologia, né? Com ultrassom, radiofrequência e tudo mais. Então, para isso acontecer, eu vou precisar utilizar o ultrassom no modo contínuo. Mas não significa que no modo contínuo eu preciso usar ele lá 2.0, 3.0. Tá? O que as pesquisas mostram é que doses de 0,1 watts até
1.0 watts, elas são muito resolutivas para fibrose, tá? Não entendi uma coisa. Quanto megahertz mais superficial, como uma superficial, porque daí nós não estamos trabalhando com hertz, mas nós estamos trabalhando com megahertz. Ah, não. O mais superficial é o de 5 MHz, tá? Cuidado, flor da pele. 5 MHz é o mais superficial que nós temos. Então, 5 MHz atinge só a epiderme, 3 MHz atinge até o tecido subcutâneo, 1 MHz atinge ali músculo, tendão, osso. Ah, então o de 1 é que acaba sendo mais profundo. Quanto mais hertz você tem, mais superficial ele vai ficando, mais superficial essa onda fica, tá? Então, por exemplo, os ultrassons de cavitação, a gente trabalha com 42, 64 hertz, já tá bem, essa onda já tá bem baixinha, eu tô ficando bem profundo já, tá? Bom, continuando então falando da fibrose, né? Eu não preciso utilizar aí ondas tão intensas para trabalhar ela, mas a partir de 0.1 no modo contínuo, eu já vou ter o efeito de fazer essa mudança, né? Liquefazer esse tecido, essa quantidade aí de tecido ou de líquido que acaba ficando endurecido, então ele já vai ser mais resolutivo. Então esse que a Fisi usa é de 1, isso. A fisioterapia usa bastante o de 1 MHz. A estética usa bastante o de 3, o de 5 MHz e aí as cavitações que ficam lá na casa dos kHz. Tá? Que daí vão atingir a estrutura da gordura especificamente, né? Que seria ali antes de chegar no músculo, isso mesmo, tá? Bom, gente, e aí eu consigo trabalhar também as cicatrizes, quando eu começo a trabalhar de maneira contínua. Mas lembrar, gente, que cicatriz é muito superficial. Então, cicatriz eu utilizo 3 MHz e eu posso utilizar ele contínuo daí a partir de 1.0 watts ali, porque eu tô trabalhando superfície mesmo, né? Tô depositando energia na superfície. Chegando lá no 2.0, eu também começo a fazer o efeito contrário. Esse estímulo começa a provocar com que eu tenha o efeito contrário daquele que eu espero, tá? O ultrassom, ele é muito bom para trabalhar colágeno. Já resolvi muitos casos de deiscência com colágeno. Com ultrassom, né? Aliás, meu primeiro uso do ultrassom, quando eu comprei ele a primeira vez, foi porque eu queria trabalhar uma deiscência, eu queria ajudar, né, para que aquela deiscência não evoluísse, então eu fiz ultrassom. O que é importante você lembrar nessas horas? Ultrassom limpinho, gel limpinho, e aí você vai fazer esse ultrassom em cima dessa região que tá feito a deiscência ali, né, que tá aberta. Boa noite, Luzia, tudo bom? Então é importante a gente lembrar dessas coisas para não contaminar também, tá? Nunca utilizar ultrassom em regiões que estão infectadas, nunca, porque ele pode aumentar essa infecção, como ele produz um calor ali e tudo mais, ele pode piorar essa situação, então nunca utilizar ele em feridas infectadas. Mas ele é muito bom para fazer colágeno. Então, se essa é a deficiência do seu paciente, pode ser muito bem-vindo. Ele também é muito bom para aumentar a circulação. Mas aí lembra que eu vou aumentando essa dose, tá? Eu vou aumentando esses hertz, né, para ficar bem superficial. Eu também posso aumentar um pouquinho essa dose para provocar um calorzinho. Então ele é muito bom para essas coisas também. Posso trabalhar uma cicatriz tardia com ultrassom? Sim. Larissa, como é essa cicatriz? Explica aí para mim no comentário para eu entender bem, porque a gente pode trabalhar várias coisas, né? Se eu tenho uma cicatriz aderida, eu posso trabalhar com ultrassom para desaderir, né? Para soltar essa aderência. Então, por exemplo, trabalhar ali não para fazer colágeno,
trabalhar só o estímulo, por exemplo, né? Poderia trabalhar, de repente, mesmo no modo contínuo, mas 0,1 até 0,8, que eu ainda não tenho efeito térmico, para deixar mais maleável esse tecido, para eu conseguir trabalhar ele com uma massagem, por exemplo, pode ser também. Eu também posso fazer o trabalho da cicatriz muito hipertrófica, isso eu já fiz uma vez. Aliás, alunas fizeram comigo várias vezes, né? Cicatrizes muito hipertróficas, ou seja, elas estão hipertrofiadas, elas estão largas, elas estão endurecidas. E aí você vem com ultrassom também, baixa os watts, só para deixando ela mais maleável. O que a gente não deve fazer é utilizar esse estímulo para produzir mais colágeno. Então, aquela faixa ali de 0,8 até 1,5, que é uma faixa boa para fazer colágeno, essa faixa aí eu tenho que evitar, eu tenho que me concentrar mais em baixos watts, tá? Bastante megahertz, mais baixo watts. Pode ser contínuo, mas não aumenta tanto esses watts aí, porque senão você acaba fazendo mais colágeno, tá? Cuidar da flor da pele, só me fala se você entendeu aquela parte dos megahertz ali e tudo mais. Beleza, Larissa, espero ter te ajudado. Melhora a maleabilidade. Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz muito endurecida, que às vezes até não deixa a pessoa, por exemplo, usar aquela região. Então, não sei, tem uma cicatriz muito larga aqui, endurecida no dedo, e eu não consigo fazer o movimento, né? Ou no cotovelo, às vezes elas são bem comuns, no joelho, enfim. Essas cicatrizes, elas podem ser trabalhadas com ultrassom para melhorar o aspecto e também para melhorar a maleabilidade, ou seja, para elas ficarem maleáveis. Eu já consigo usar esse tecido e eu consigo fazer ali uma massagem bem tranquila para ir estirando essas faixas de colágeno. O que eu não posso é querer fazer colágeno em cicatrizes hipertróficas, tá? Nem em queloides. Eu quero fazer colágeno, né? Então não resolve, tá? Quando a gente quer fazer colágeno, ela precisa ser uma cicatriz atrófica, ou seja, ela já perdeu muito tecido, né? Ela tá totalmente afundada. Aí eu posso soltar e promover um pouquinho de colágeno ali, nessa região, tá? Mas as cicatrizes atróficas e queloidianas a gente não trabalha fazendo colágeno. Esse não deve ser o objetivo, certo? Espero ter respondido as dúvidas aí até agora. Alguém gostaria de tirar mais alguma dessas dúvidas? Gente, esses parâmetros, eles estão todos lá no e-book de eletroterapia para o pós-operatório, tá? A gente não falou de ultrassom para gordura localizada, porque esse não é o objetivo dessa live, mas ele também pode ser utilizado. Eu dei umas dicas aí que, aliás, te ajudam a trabalhar a gordura localizada. Quando a gente fala de superficial, quando a gente fala de profundo, quando nós estamos falando disso aí também, tá? Aliás, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Todo conhecimento que a gente adquire, gente, ele não precisa ser utilizado especificamente naquela situação. Ele pode ser utilizado em outras situações também. Então, eu posso, por exemplo, utilizar esse conhecimento aqui que a gente teve hoje também para utilizar ele numa celulite fibrótica, por exemplo, né? Já falei aí que não adianta a gente usar estímulo de colágeno quando eu tenho fibrose. Então, você já entendeu que numa celulite fibrótica também não vai resolver você utilizar esse tipo de parâmetro, né? Ou na hora de você comprar o seu ultrassom aí, você já sabe qual ultrassom vai servir melhor para você, qual vai dar mais certo para você ou não, né? Uma última coisa que eu acho bem interessante é trabalhar com equimoses, que são aquelas manchas roxas do pós-cirúrgico, que elas são super comuns, e muitas vezes elas mancham a pele, por isso que a gente tem uma certa pressa em querer que elas se resolvam, né? Que essas manchas roxas, que a população em geral chama de hematoma, mas não é, né? O ultrassom ele também pode ser utilizado para tratar essas equimoses, mas aí pensa como a equimose é superficial.
pensa como ela está na superfície da pele. Então eu preciso trabalhar um ultrassom muito superficial também, preciso fazer essa vibração muito superficial também, para que ela vá se resolvendo ali, né? Aliás, essa é uma das indicações do ultrassom, o tratamento de equimoses. Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Rose, boa noite, seja bem-vinda. Então é isso, a gente se vê semana que vem, mais uma live aí para falar de pós-cirúrgico. Já manda sua sugestão de tema se você quiser, me ajuda aí a montar o meu repertório. Também indica esse Instagram para outras esteticistas. Obrigada, Débora, um prazer ter vocês aqui. Também sinto saudades, Larissa. Também sinto saudades. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês podem deixar dúvidas ainda aí via direct, né? Teria muito prazer de responder. Um beijo para todas vocês. A gente se vê em breve.